Você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba são 12 horas e 1 minuto. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é sexta-feira, o dia é 4 de agosto, véspera do aniversário da capital paraibana. O ano é 2023. O programa F5 está no ar e você confere agora os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Governo da Paraíba realiza maratonas de entregas de obras em comemoração ao aniversário de 438 anos de João Pessoa. Neste exato momento, João Azevedo entrega o Centro Integrado de Imagens, que fica aqui no bairro de Mangabeira. E daqui a pouquinho tem o governador ao vivo falando desta maratona de obras aqui na capital paraibana. Secretaria de Cultura da Paraíba assume coordenação da Câmara da Cultura do Consórcio Nordeste. E ainda por falar no governador João Azevedo, o chefe do Executivo da Paraíba anuncia novo concurso no estado. Desta vez é para a Cagepa e são mais de 70 vagas. Já o governo federal lançará concurso público com mais de 800 vagas até o final deste ano.
que o deputado federal, doutor Damião Feliciano, aquele do coração pro coração, quer debater filiação de Bruno Cunha Lima e Nilvan Ferreira no seu partido, União Brasil do Foguete Efraim Filho. Delegado da cidade de Patos é preso em operação por suspeita de desviar, pasmem vocês, dinheiro das fianças. Tudo acontecia há pelo menos 10 anos. Chama a polícia. Pesquisa do Procon revela que o preço do quilo do pão francês, o pãozinho nosso de cada dia, tem variação de até 120% aqui em João Pessoa. Polícia Federal cumpre mandado contra suspeito de ameaçar de morte o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E não saia de casa sem saber. Prazo para sacar dinheiro esquecido de cotas do PIS/PASEP entre 1971, o ano que nasceu Luciano Alves de Lima, e 1988, o ano que nasceu Petrônio Torres. Termina amanhã, sábado. Tem mais de 10 milhões de pessoas com din-din para receber e não foi buscar ainda nos bancos. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e Petrônio Torres. A reportagem é de Fábio Augusto. Produção de Juliana Carneiro. E edição de Cosme Lira. Sonoplastia e edição de imagens do melhor DJ da Paraíba, Luciano Coxinha. E você acompanha o programa F5 pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa pelo 89.3 Rádio Pop FM. Em Soledade e região pela Caruá FM 90.1. Na cidade de Oliveiros pela Oliveiros FM 87.9. E em São Vicente do Saridó pela Rádio São Vicente 104.9. No Sertão pelas rádios Opção em Pombal 104 FM e Angelina, cidade de Souza 102.3 FM. Você confere o F5 ainda pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. E você pode acompanhar também o programa nas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas. Petrônio Torres. Fábio Bernardo. Muito bem, sexta-feira é dia de sextou. Isso. Mas hoje a gente vai dar uma pausa no sextou. Porque hoje não é qualquer sexta. Porque não é qualquer sexta. Véspera do aniversário da nossa capital. Da capital mais verde do país, a cidade mais linda do mundo. Ganhando um monte de presente. Um monte de presente, um monte de coisa boa. E para conferir em loco o monte de presente que João Pessoa ganha, nós estamos com o nosso repórter Fábio Augusto, que fala aqui bem pertinho de nós, na inauguração do Centro Integrado de imagem, não. É, pô. Não. De monitoramento. De monitoramento, é a mesma coisa, né, Pepa? São sinônimos. É um equipamento de extrema importância para garantir a segurança, não só dos pessoenses, mas dos paraibanos. Isso, porque é integrado, porque está integrado com Campina, com Sertão Paraibano. É Centro Integrado de Imagens. Deixa o monitoramento de imagem, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas ficou bonito, passei na frente quase ainda agora. Homem, eu demorei para chegar aqui porque tem muita gente lá, rapaz.
Muita gente. Muita gente. Inclusive tem um ministro aí que veio participar de um evento aí. Exato. E Fábio Augusto está lá, em cima do lance, acompanhando todos os passos, obra importante entregue pelo governador João Azevedo, que vai seguir entregando obras durante o dia de hoje, Petrônio. Muitas obras. Tem, logo mais, tem um belo... Rapaz, ficou lindo o campo de futebol. Eu gosto de esporte, né? Tá na cara. Mas ficou muito bonito, Fábio. A praça lá em Cruz das Armas, Lá em Cruz das Armas, um campo que leva o nome do ex-deputado, pai da... de saudosa memória, exatamente, da vereadora Elisa Virgínia. Rapaz, meteram lá o gramado sintético. Muito bonito, parece um estádio. A verdade é essa. Uma arquibancada, iluminação. Esse será inaugurado às 6 da tarde. Tem também aqui no Valentino a Casa da Cidadania, entre outras obras. Tem unidades habitacionais aqui em Mangabeira também. Isso. A gente está falando dos principais, né? Porque são investimentos da ordem de mais de 300 milhões de reais. E o detalhe, Petrônio Torres, é que existem outras obras importantes de mobilidade urbana que estão sendo executadas pelo governo da Paraíba. A gente pode falar, por exemplo, da ligação Cidade Universitária, Três Ruas, tá avançado, né? Altiplano, enfim, são muitas obras importantes que estão sendo tocadas pelo governo do estado aqui na Paraíba, muitas obras de mobilidade urbana, como por exemplo... 8 horas começou na rodoviária, não foi? Começou na rodoviária. O governador madrugou. Entrega de ônibus. Mas o governador acorda cedo, engenheiro acorda cedo. Nós temos aqui a obra que está sendo tocada pelo governo do estado em frente à prefeitura de João Pessoa, na BR-230, o viaduto. O viaduto. Né? O viaduto. Que liga o Cristo, o bairro do Cristo, à Água Fria. Muito bem, já estamos na ponta da linha com o nosso repórter Fábio Augusto. Você que está nos acompanhando nas nossas lives no YouTube e no Facebook, vai ter áudio e vídeo. E agora a gente chama Fábio Augusto, direto com o governador João Azevedo nessa inauguração. Boa tarde, Fábio Augusto! Muito boa tarde, Fábio, boa tarde, Petrônio, boa tarde a todos os amigos do F5. Nós estamos falando ao vivo desse evento em que terminou, né, há pouco a entrega deste grande equipamento que é o Centro de Comando Integrado e Controle de João Pessoa, ou seja, é o terceiro que o governo do estado entrega, são cerca de 130 milhões de investimentos em todos os três centros de comando e controle, lembrando que é um em Patos, um em Campina Grande e esse outro que foi entregue agora em João Pessoa, dentro das comemorações dos 138 anos da nossa João Pessoa, que amanhã vai completar aniversário, ou seja, são 138 anos, e apoiou agora, infelizmente a gente não vai poder pegar a fala do governador João Azevedo, mas quem está falando, concedendo entrevista agora, é o secretário de Segurança Pública, Jean Nunes. Vamos tentar pegar uma falinha dele. Vamos ouvir. Será a participação de cada entidade dessa que participa Cada força policial que participar, cada agência que participar também, terá seu papel dentro das suas atribuições. Cada um virá com a missão de fazer os acompanhamentos dentro das suas missões institucionais. E aí a gente vai conseguir, havendo algum sinistro, havendo algum crime praticado, cada um vai poder colaborar para dar uma resposta mais rápida. Deixa eu pedir licença aos amigos, nós estamos ao vivo para o programa F5 da Rádio Pop FM. Secretário, eu gostaria que o senhor destacasse a importância da entrega desse terceiro equipamento aqui, mais precisamente para a região metropolitana da capital, João Pessoa, essa integração entre os comandos de segurança. É uma entrega importante, na verdade eu tenho certeza é o prédio mais moderno, não só da segurança pública, nem o prédio mais moderno do Poder Executivo, é o prédio mais moderno do Estado hoje. Aqui você está vendo a estrutura que não é só uma estrutura física, tem muita tecnologia, rede lógica, climatização diferenciada, acústica, para fazer funcionar exatamente o centro nervoso, que é o centro de tomada de decisão integrada, como aqui irá funcionar. Várias instituições irão compor esse centro integrado para que a gente possa ter um trabalho mais efetivo nas respostas para os crimes praticados ou fazendo prevenção, naturalmente, evitando que o crime ocorra. Na prática, secretário,
como é que vai funcionar, de fato, essa integração? São todas as polícias, juntamente com a Guarda Civil, SAMU, tudo vai ter essa integração, e na prática, como funcionar quando se detectar alguma ocorrência, algum crime que possa chamar a área de segurança? Sim, na prática, todos os atores, Polícia Militar, Civil, Bombeiro, DETRAN, Administração Penitenciária, Polícia Rodoviária Federal, Mobilidade Urbana dos Municípios, como já funciona em Campina Grande, já funciona em Passo, funciona aqui também com a CEMOB, Guarda Civil, então todos os atores, SAMU, todos aqueles que participam e integram o Centro Integrado de Comando e Controle, eles têm suas atribuições próprias, e havendo a necessidade de um chamamento para um acidente, por exemplo, consegue se acionar com mais velocidade, por exemplo, ou o SAMU ou o Bombeiro, e não vai fazer um retrabalho como a gente vê hoje, na própria ocorrência chega as duas viaturas, ou do SAMU e do Bombeiro junto. Então a gente consegue daqui fazer triagens, dar mais objetividade nessas respostas, e nesse mesmo evento que eu citei como exemplo, se houver necessidade de perícia, a Polícia Civil vai estar aqui para fazer o acionamento, necessidade de isolamento de uma área maior, a Polícia Militar vai também fazer seu papel, o Bombeiro, se precisar tirar alguém que esteja preso em ferragem, também será acionado, enfim, todos juntos conseguem dar ao evento crítico um tratamento mais objetivo. Secretário, obrigado pela sua participação aqui no programa F5. Gente, vamos falar um pouco de política, porque o deputado federal e presidente estadual do PSB, Gervásio Maia, está concedendo entrevista coletiva aqui. E vamos falar também, vamos ouvir o secretário, ele falar aqui. O secretário não, o deputado Gervásio Maia. Daqui para frente elas vão, logicamente, ocorrer, e com muita capacidade que tem, o presidente Tibério vai conduzindo. O senhor deu uma lapadinha em Cis, que ele não respondeu, disse que não ia responder porque a coligação com o governador. O senhor acusou Cis de prejudicar a reeleição do governador João Pessoa. O senhor continua com essa tese? Não, na verdade, em todo o projeto, não apenas em relação ao João Pessoa, é preciso que haja, assim, muita sintonia e as energias sejam extremamente positivas, que cada um possa falar a mesma linguagem. Essa sintonia ela é importante e ela tem que acontecer em todos os espaços do partido. Todo projeto político ele tem que ser conduzido dessa forma. Então, o que nós queremos e desejamos construir é que essa sintonia ela possa existir verdadeiramente, visando não apenas 2024, mas visando também as eleições futuras, a eleição de 2026. É mais ou menos por aí. Eu tenho, e aí é uma obrigação que tenho, na condição de presidente da Executiva Estadual do PSB, aqui na Paraíba, de defender o fortalecimento do partido, de defender os interesses do partido, de procurar dar solidez aos compromissos que forem firmados para 24 e para 26. Eu tenho essa obrigação, vou cumprir rigorosamente esse compromisso que fiz com o Diretório Nacional, quando assumi o Executivo Estadual do nosso partido, repito, aqui na Paraíba. Então isso vai acontecer não apenas em... Se Cícero Lucena chamar o senhor para um diálogo, o senhor aceita? Não, Cícero é amigo nosso, Cícero é parceiro de caminhada. Claro que é. Conversava com ele ontem lá em Brasília, conversava com o Messinho, que é colega nosso de bancada no Congresso Nacional. Então não existe absolutamente nada que possa impedir o fortalecimento da aliança dos partidos. Agora está faltando o quê, deputado? Para o senhor? Precisam ocorrer. Nós temos tempo pela frente, essas conversas vão, claro, ocorrer, para que no desfecho a gente possa ter, não apenas em João Pessoa, todo o partido unido em torno daquela decisão. Não adianta o partido tomar uma decisão e essa decisão, de repente, você olhar e dizer, não, aquela decisão ela está fragmentada, não houve unidade naquela decisão. Não, o partido tem que estar unido nos 223 municípios e eu, enquanto presidente, vou trabalhar por essa unidade. Em João Pessoa, no Cariri, no Curimataú, no Sertão, nos municípios do Litoral Norte e Litoral Sul, por toda a Paraíba. Deputado, sua palavra. Muito bem, está aí. Isso foi uma palavra do deputado federal e presidente do PSB, Gervásio Maia. Eu queria pedir a Thaís, dá uma mostra aí para todos que podem estar nos acompanhando pelo YouTube, como é que ficou belíssimo esse prédio do Centro Integrado de Comando e Controle aqui de João Pessoa, que está sendo entregue neste exato momento, foi entregue, né, na realidade, pelo governador João Azevedo, ou seja, um prédio mais moderno que há aqui na Paraíba, em termos de segurança, conforme o próprio secretário Jean Nunes falou, meus amigos Fábio Bernardo, Petrone todo, e a todos que acompanham também. Ou seja, é uma integração total de todas as forças de segurança que irá funcionar nesse prédio aqui, que está situado em Mangabeira. Lembrar que neste evento aqui teve a participação do ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Quem esteve também por aqui foram 3 governadores,
e governadoras, no caso, né? O governador do Ceará, eita, agora me fugiu o nome dele, o Mano de Freitas, teve a governadora de Pernambuco, a Raquel Lira, e a governadora Fátima Bezerra, que é do Rio Grande do Norte, estiveram presentes também para assinar um termo de cooperação técnica aqui de águas também, juntamente com o das águas do São Francisco, com o ministro Valdez Góes, que daqui a pouquinho nós vamos trazer as falas de ambos, falar a fala do ministro sobre essa questão. Então eu volto com vocês direto aí dos estúdios do F5. Já chego por aí, Fábio. Muito bem, Fábio Augusto. Primeiro, parabenizar pelo show de cobertura, áudio e vídeo, direto da inauguração do Centro Integrado de Monitoramento e imagens. E por aí. Você gostou desse o nome imagem, é grande. Né? O importante é um equipamento que vai auxiliar muito na área de segurança pública na cidade de João Pessoa. Isso já ocorre em Campina Grande, já ocorre também em Patos. E o governador João Azevedo começa a véspera do aniversário de João Pessoa entregando obras importantes e equipamentos importantes. Eu queria depois, se der, viu, Fábio Augusto, para você mostrar o interior do prédio. Porque meu amigo, parece negócio de cinema, professor União. Carlos Borges, daqui a pouco a gente bate um papo com os dois. Parece coisa de cinema, bicho. Você, por exemplo, você que tá foragido da polícia, dando bobeira em João Pessoa, uma câmera filmou o seu rosto, a polícia lhe pega. É nesse modelo. É nesse nível. CSI, não tem aquela minissérie, né? Aquela série, pois é o prédio mais, o secretário confirmou aí, é o prédio mais moderno de segurança pública do Norte e Nordeste do Brasil. E fica bem pertinho de nós aqui. Aqui. Bem pertinho de nós. Fábio Augusto, se gritar de lá, a gente escuta daqui. Eu repito, eu demorei a chegar na emissora porque o trânsito ao redor aqui, próximo ao CAI, quando ele está muito complicado, Petrônio Torres. A solenidade acabou agora. E o governo faz o tripé, né, Fábio? Capital, Campina e Sertão do Estado. O primeiro foi inaugurado em Patos, depois o de Campina Grande e agora o da cidade de João Pessoa, na véspera do aniversário de 438 anos da capital paraibana. São 12 horas e 22 minutos na Paraíba, Petrônio Torres, e a gente recebendo nesse momento, na véspera do aniversário de João Pessoa, duas visitas mais que ilustres, Petrônio Torres. Hoje tem entrega de equipamento esportivo tem de tudo primeira, a ver, né? de primeira linha. Tenho certeza que ele estará lá mais tarde. Seja tarde. Conferindo a entrega da praça com um campo de futebol, gramado sintético, lá no bairro de Cruz das Você sabe quem me apelidou de PP? Foi não. Foi não. Foi a figura. Foi. Que negócio de Petrônio, rapaz. Quem já viu repórter chamado de Petrônio é PP. Vai PP Torres. Era Flamengo. Foi em Brasília. Brasil e Chile. 4-0. O quadrado mágico era Robinho, Kaká, Adriano e o Fenômeno, né? Ronaldo Fenômeno. Era um timaço, né? Não ganhou nada, mas era um timaço. Carlos Borges narrando, eu comentando. Boa tarde, professor União. Se apresente, professor Adenilson União. Rapaz, eu pra mim tava na CNN. Rapaz, o que é isso, hein? Outro nível, né? Câmera. Olha, primeira satisfação, Fábio, você sabe que eu comecei no esporte com 12 anos e não dá mais tempo a parar, sabe? Aí um dia desse até um colega nosso disse, professor União, o senhor já tem 3 aposentos, por que o senhor não se aposenta? Eu achei que aquilo até uma ofensa. Meu filho, você não é Moisés, nem é Jesus, para estabelecer já para eu ficar, né? Eu vou até meus últimos dias de vida. E a gente, Fábio, realiza, há 36 anos, é a festa dos destaques do ano no esporte paraibano. O que é que nós estamos fazendo esse ano, Petrônio? Trazendo 12 prefeituras, como a prefeitura de Cabedelo, apoia um excelente ginásio de esporte, a cidade de Sapé, minha querida cidade de Arara, que tem hoje um ginásio de esporte, tem um excelente campo de futebol. A gente escolhe algumas cidades, né? Escolhemos também alguns companheiros e amigos que fazem parte, essa é a homenagem do coração. Aí o cara pergunta, professor União, quem é a sua comissão? Diz, a comissão sou eu e meu anjo da guarda. Entendeu, Coxinho? Porque ninguém briga com ninguém. E por que essa homenagem? Nós escolhemos aqui o programa do F5, Fábio Bernardo, Rui Dantas, meu querido Petrônio, que é um amigo e irmão, me deu trabalho muito, mas eu quero bem. Coxinha, Petrônio tem um grande defeito, só gosta do que é bom. É verdade. Né? E também nosso Fábio Augusto. Certo. Então, nessa segunda-feira, dia 14 de agosto, a partir das 20 horas, lá no restaurante Panorama Cabo Branco,
nós estamos resgatando, vamos dizer, um Mazureque. Pouca gente sabe que nós temos aqui 2 campeões do mundo de futebol de salão, Leucinho, que é professor Mazuca. hoje, e o nosso Mazureque, na final Brasil e China, ele foi goleiro titular e foi lá das nossas escolinhas do Esporte Clube Cabral. Então, Fábio, queria passar para você. Ô, professor, obrigado. Você já viu que o troféu ficou lindo. Agora apresente o seu convidado. Deixa eu lhe dizer, ele simplesmente é conhecido Mudou o nome de Petrônio para como PP? o narrador de todos os esportes, titular da equipe nacional do Rio de Janeiro, Carlos Borges. Está indo agora para a Rádio Manchete, a nova rádio no Rio de Janeiro, agora com uma coisa muito importante. Antiga Manchete? Antiga. Agora voltando às origens. Tá voltando. Uma coisa muito importante, viu? Para FM estendida. Vai morar em João Pessoa. Fui buscá-la agora, já comprou um apartamento em Manaíra. Só falta Pois é, em breve espaço de tempo nós teremos um narrador, como se diz. Temos vários, né? Bons narradores, mas mais um. Nosso Carlos Borges está vindo escolher o João Pessoa, a esposa dele é da EBC, já há mais de 40 anos, foi também da Rádio Nacional. Da TV Brasil. Da TV Brasil. E às vezes é o seguinte, você nunca perca de sonhar. Houve um jogo da seleção brasileira em Brasília. E eliminatória da Copa. No antigo Mané Garrincha ainda. Antigo ainda. E Carlos Borges nos promoveu nesse jogo. Eu fui um dos comentaristas da Rádio Nacional do Rio, que eu guardo com emoção até hoje. Falei mais da Paraíba do que do jogo. Do jogo, muito bem, professor. Carlos Borges foi o narrador, Petrônio foi um dos repórteres, o outro foi até um dos... Onde você foi? Campos, foi um dos antigos lá da Rádio Nacional. E no início estava ele no ar. Rapaz, o Petrônio, o nome é muito longo. Vamos chamá-lo de PP. Aí ficou. Pois é. Boa tarde, Carlos Borges. Tudo bem, boa tarde. Prazer, meu amigo. Boa tarde, a nossa União, o pessoal da rádio. É sempre um prazer. Eu digo o seguinte, nem antes de conhecer minha esposa, logicamente eu vim desde 1995, você lembra daquele Fla-Flu em Campina Grande e tal? E desde 95 que eu venho a Campina Grande e adoro, amo essa cidade aqui. Isso aqui é um paraíso no Nordeste brasileiro. Então, estamos com os projetos aqui, o apartamento já está lá em Manaíra arrumadinho, está se arrumando ainda, muita obra para fazer, e definitivamente esperando só a dona Beth resolver o problema lá com a TV Brasil para a gente poder vir em definitivo para a cidade de João Pessoa. Ô Petrônio, a gente que gosta de esportes, a gente conhece Carlos há muito tempo. Eu me lembro, professor Denilson União Maia, Carlos, meu pai era plantonista esportivo. E eu acompanhava meu pai com... Hoje eu tenho 50. Acompanhava meu pai com 5, 6 anos. Né? E, obviamente, ele mantinha contato com o pessoal da Rádio Nacional. A gente escutava... Aqui na Paraíba, a gente escutava muito a Rádio Nacional. Não há distância que nos separa. E a gente tem a oportunidade de ter Carlos Borges vindo morar aqui na Paraíba, em João Pessoa. É um privilégio muito grande. E quem sabe, né, professor? Projetos futuros. Aqui já tem uma equipe esportiva. Um sinal muito bom. Eu comecei como repórter. Minha primeira atividade profissional na imprensa foi como repórter esportivo. Fiz muito pista. Quem sabe você sente a adrenalina do jogo na pista, né? Aqui já você tá lá em cima comentando, você... claro, tá no clima do jogo, mas quem tá lá embaixo... Eu vou lhe dar uma notícia em primeira mão, viu? Nosso professor Figueiredo, presidente da Federação Paraibana de Esportes Acadêmicos, já está a indicação já em nome de Jesus. 8 dias meu e 8 dias seu. Sim. Nós somos indicados. Vamos a Joinville. Pela CBDU. Em outubro. Para trabalhar como profissional em outubro. Vamos a Joinville, Santa Catarina. E ontem eu tive a oportunidade, o Classic estava voltando aqueles velhos tempos, reunindo aquela mundiça antiga do bate-papo. E eu tive a oportunidade de, no almoço, estava a deputada Francisca Mota. Quando eu ia ver, professor Leão, eu sempre estou ouvindo o senhor lá com o Fábio Bernardo, viu? Tá vendo como é bom? Mas muito obrigado, deputada. Aí ela disse, deixa eu dar uma notícia em primeira mão, pro senhor dar lá. Eu digo, pois não, já está anotado aqui. Agora não diga também a ninguém, não. Viu? Lindolfo Pires, nosso secretário de esportes, você sabe, está indo muito bem na secretaria. Isso. Está dando à cidade de Patos um grande presente. Diga qual é. Qual o presente para Patos? Placar eletrônico. Olha aí. Que beleza. Olha aí. Primeira mão. Está do Zé Cavalcante para ganhar placar eletrônico, rapaz. Aí Souza Aldeona Brandt já disse, e o meu? E o meu? Foi. E o secretário da minha tese, esse é em seguida, vai todo dizendo.
essa boa notícia. Até me emocionei quando ela falou. Ela falou, seu União, tem o prazer de dar lá. E ela é F5. E torcer pro Nacional subir, né? Pois é. Torcer pro Nacional subir. E se o Nacional subir, pronto. Professor, vamos aproveitar um pouquinho, até porque a gente tem segunda-feira um jogo importante do Botafogo. De vida ou morte. Tá confiante, professor Danilson? Eu tô muito confiante. Eu tava fazendo parte lá da equipe da Band News. Eu gostei daquele horário, 5 horas da tarde. Eu tava na hora do meu choppzinho, bater um papo, tá? E umas coisas que eu não gostei. Certo. Aí eu tô agora no meu direito, né, Coxinha? Né? Depois de 3 aposentadorias, trabalhar onde, como se diz, eu me sinto bem. Aí teria umas férias, comecei me emocionando muito, sabe? Teve um jogo do Botafogo, que o Botafogo fez um gol, acho que era... O Botafogo é assim, Borja, ele gosta de tomar gol aos 52 e gosta de fazer gol aos 54. Né? Aí é duas emoções. Não, eu me senti mal no jogo, aí liguei até pra minha prima, a cardiologista, a doutora Sandra Esteves, que é uma das melhores no estado, e eu cheguei lá, a pressão essa União deu um alívio. Deu um alívio. Aí faz 4 jogos que eu não... Aí eu, primeira coisa, pedi dispensa da equipe de esporte que eu estava, aí vou dar um tempozinho pra mim, entendeu? Agora esse jogo eu fui, aí eu tava chamando o time do Botafogo, o time Roberto Carlos. Um time com muitas emoções. Primeiro tempo, era para ter terminado 4-0 pro Manaus. Tô mentindo? É verdade. O Botafogo, o goleiro salvou o Botafogo. Aí deu sorte, entrou o segundo goleiro, fechou o gol. Aí quando está 0-0, saí devagarzinho. Tu sabe onde eu acompanhei o segundo tempo? Fora do estádio. Fora do estádio. Entendeu? Ligava a rádio, desligava. E comemorei dentro do meu carro. Sabe por quê? É importante. É uma grande chance. Eu acho que as autoridades da Paraíba, a torcida... olha, eu comprei meu ingresso, sabe? Porque nós temos direito, mas eu comprei minha cadeira por R$50, que é uma maneira também de ajudar. Edmilson Pereira sempre. Edmilson Pereira é pior do que eu. Edmilson Pereira compra e ainda compra alguns ingressos para distribuir. Para distribuir. Então é uma grande oportunidade. E a torcida está indo, né, União? E o torcedor está indo. Domingo, 7 da noite, um horário ingrato. Tinha umas 10 mil pessoas no momento. Uma cidade como João Pessoa merece ter um time, pelo menos, na segunda divisão. Com certeza. Né? A torcida do Botafogo tá indo. É muito bacana ir para o estádio, ver os pais levando os meninos com a camisa do Botafogo. Com a camisa do Botafogo. Eu acho que esse ano é ano dos Botafogos. Petróleo. Né? Eu acho que esse ano é ano dos Botafogos, viu, Carlos? Petróleo. Botafogo do Rio, do Paraibano. Eu fiz uma coisa que eu não fazia, Borja, há muitos anos. O jogo era de 7. Coxinha deu 3,5, eu fui pro estádio. Comi aquele franguinho, tomei aquela cerveja. Só me lembrei de Pepe. Eu olhei assim, como o Pepe faz falta ao meu lado, né? Tomei minha cervejinha, depois tomei uma coca, aí chegou o Mazinho. Aí chegou, rapaz, um cara que fica no ponto R$100, que ele melhorou de vida vendendo ingresso. No ponto Serra, aquele cara que antecipava, ele ia no estádio, comprava 50 ingressos, ia ao ponto Serra vender. Ele continua não vendendo ingressos, ele é do bairro de Mangabeira, ele é muito amigo, como se diz, de Mazinho. Aí eu vi gente, que eu não vinha há mais de 20 anos, porque eu fui por meio da torcida, fui lá para as cadeiras, e uma coisa bacana, passou uma senhora, quer dizer, uma pessoa da sociedade aqui, com a camisa do Botafogo. Aí depois o bonitão chegando. Aí passou essa senhora, o filho com a camisa do Botafogo, e depois uma sobrinha dela. Quer dizer, 2 mulheres e um. Então a gente vê que a sociedade, né? Esse, como é feito em Campina Grande, que a gente sabe com a torcida do 13 de Campinense. O pai de Carlos Borges foi supervisor do Campinense. Foi supervisor do Campinense muito tempo. Então a gente vê essa chama acesa. Então é chegado o momento da cidade se unir. O deputado Lindolfo Pires, né, que vem nos surpreendendo na Secretaria de Esporte, expressou união em breve espaço de tempo. Nós já estamos procurando uma empresa para uma nova iluminação no estádio. Você trouxe essa informação aqui pra gente. Vai ser tudo de LED. E a importância do Botafogo subir esse ano, Carlos, muito grande, né? Porque é o seguinte, essa liga que está se formando para os próximos campeonatos brasileiros, Série A e Série B, por exemplo, o CRB recebeu agora, acho que é Alfa, o nome da empresa, enfim, é uma do Paraná e uma dos Emirados Árabes, 44 milhões de reais. Isso é brincadeira. Tu já pensou o que é? O Botafogo. A tendência é a SAF, né? Para os grupos. A SAF de uma forma, cada um da sua forma, né? Dentro da sua linha, por exemplo, o Botafogo tem uma linha,
o Vasco tem outra, outros clubes no Brasil têm várias SAFs. Mas eu estava lembrando aqui do Botafogo e lembro muito do Fortaleza. O Fortaleza veio lá de baixo, subiu e manteve-se na Série A. Passou 8 anos batendo na trave e não subia para B. Eu fiz muitos jogos pela TV Brasil, da Série B, que o Botafogo também chegava perto. Bateu na trave também. Mas não conseguia. Mas não conseguia. Não conseguia. E dessa vez, acho que agora é o momento. E Carlos concorda com o Petrone? Esse é o ano do Alvinegros? Dos Alvinegros? Acho que sim. Botafogo do Rio. Não está cedo ainda não pra gente cravar que o Botafogo será campeão brasileiro? Muita gente diz que é cedo, mas eu acho que o Botafogo... O problema, o gramado sintético, que não é um gramado natural, está facilitando bem. Isso. Facilita. E o time do Botafogo também está muito bem fisicamente, é um time muito montado. É aquele negócio, a questão de grupo, né? O pessoal se juntou e está num objetivo de ser campeão. Eu acho que o Botafogo dificilmente, porque só 5 equipes durante o período desse campeonato brasileiro com pontos corridos, só 5 equipes que não conseguiram ser campeões do primeiro turno não foram campeões brasileiros. Então eu acho que dificilmente o Botafogo não será. Só falta para o Botafogo ser o sexto. Ser o sexto, né? E tem o paraibano Tiquinho Soares iluminado, fazendo gol de todo canto. Tem né? mais gol do que o Vasco. Vai ser convocado, hein? Vai ser convocado para a seleção. Vai ser tá vendo aí, Petroditor aí? Ele aposta que ele vai ser convocado, mas não joga. Vamos ver, tenha calma. Mas podem fazer para prejudicar o Botafogo. Mas safadeza da CBF. Mas no... Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas aqui nada mais justo. Tora as pernas do Botafogo, Tiquinho saindo. Não, mas aí não tem rodada, não. Porque é data FIFA. É data FIFA. Data FIFA vai ser em setembro. Desculpa a ignorância, porque eu já penso já. Ô, Carlos, dá pra gente. A gente tem um monte de torcedor do Vasco, inclusive nosso operador Luciano Coxinha, Fábio Augusto, torcedor do Vasco. Do jeito que vai, o Vasco cai, né? Difícil. Tá difícil escapar, não tá? O Vasco, por exemplo, tem a vantagem de que ainda falta muita rodada. Certo. Mas eu acho muito difícil que o Vasco consiga. Se reforçou ou contratou alguns jogadores? Contratou um monte de gente, mas o problema não é quantidade, tem que ter qualidade. Acho que a questão do Botafogo, por exemplo, a diferença do Vasco, é que o pessoal fez um belo trabalho de escolha de jogadores importantes, jogadores que não estavam no nível de prateleira A, mas em prateleira B, e conseguiu trazer esse jogador. O Vasco está contratando muito mal, não sei. Gostou da iniciativa da CBF? Fernando Diniz no primeiro momento, Ancelotti no segundo, ou acha que é um equívoco? O Brasil tem treinador suficiente? Importar treinador é uma boa? Fernando Diniz é o melhor nome? Eu importaria treinador, mas o problema aí é uma questão financeira, de acerto com... Ele tem um contrato, você pagaria uma multa muito maior. Então eu acho que o Fernando Diniz dá o resultado. E aí, professor, gosta do Fernando Diniz? Tem outro nome? Não, porque é tudo igual. O diploma de Fernando Diniz é igual ao diploma de... Dorival Júnior. Pronto, mesmo jeito. Esse que foi do Flamengo, Dorival Júnior. Entendeu? Que seria também uma boa indicação. Mas eu vou dizer aqui uma coisa, vocês não é praga não, me desculpe, mas o comentarista só sabe criar confusão. Lá vai uma minha. Nenhum de nós aqui vai ver o Brasil campeão do mundo. Será, professor? Lhe digo, tá faltando jogador, não né? sofra. Olha, sou eu e o Dr. Luiz Bezerra. Ontem, inclusive, foi o aniversário do Dr. Luiz, nós fomos comemorar lá no cafezinho. E a gente reuniu também algumas pessoas ligadas principalmente ao Botafogo. Eu sou Botafogo na Paraíba e Botafogo no Rio. Eu sou. Isso aqui é como vocês, viu? Flamenguista, Cabo Borja, flamenguista doente. Dos bons, Você aquele juiz argentino passou a mão do Flamengo. Então repare, deixa eu lhe dizer. Infelizmente, o mundo aprendeu a jogar futebol. O jogador europeu, taticamente, ele é muito mais obediente, porque cada jogador brasileiro gosta de uma exibição. Você já viu a Bossa? Diz que a seleção brasileira tem o maior problema. Porque diz que leva um avião com jogadores e um avião com um cara para cortar o cabelo de Gabigol, de Neymar, para dar massagem nos pés. Vai um cara para melhorar as tatuagens do jogador. Mas ninguém está preocupado com a seleção brasileira de futebol. Os caras estão preocupados com o marketing pessoal deles. Você pode olhar.
A mesma enganação que eu vi agora no Sport TV, aquelas comentaristas falando quase de Miami, sobre a seleção brasileira feminina também. Eu não torço contra, mas a gente tem que entender, Borges, que o mundo aprendeu a jogar futebol e aprendeu principalmente toda a questão tática da seleção brasileira. Você veja que com um pequeno sistema que a Jamaica colocou, deixou o Brasil. E disse que a Jamaica até de que chute jogou. Isso é brincadeira. E fizeram vaquinha para viajar. Aí vem dar aquela besteira, vai desfilar, vai... Antigamente eu vi foto, 58, Pelé, Didi, esperando um trem para ir fazer um trem. Se lembra? Tem uma foto deles. Foto, um trem, chegaram com a cara cheia de fumaça e depois foram campeão do mundo. Concorda, então, Carlos? Muitos jogadores bolsistas na seleção Mas brasileira. eu acho que tem razão. Eu acho que a gente não vai conseguir ver mais a seleção brasileira conseguir esse hexa. Bem que a Copa do Mundo é um torneio, né? É um mata-mata que você pode até conseguir chegar lá, mas acho difícil. Porque aquele Brasil e Croácia, por exemplo, o Brasil ganhando de 1-0, tinha 8 jogadores no ataque. Havia necessidade disso. Faltando 3, 4 minutos para acabar o jogo. Aí o União acerta quando ele fala em obediência tática, né? Outra coisa, o jogador de futebol diz, fura a bola, que falta 4 minutos, fura a bola. Fura a bola, não né? chuta O a bola. famoso Cabanha neles, né? Cabanha O nosso querido Flamengo. Neumann, que também é da Secretaria de Esporte, está dizendo que em 2024 o Estádio Almedão vai bater recorde de bilheteria com o jogo Botafogo da Paraíba e Vasco da Gama. Pela Série B. Coxinha, deixa eu botar um áudio aqui, que quem está pedindo passagem, acredito, para bater um papo conosco, para falar algo sobre as presenças ilustres, é o nosso Albemar Santos, o nosso tanque, que é aqui também. Nosso moreno dos olhos verdes. E diz que o homem joga bola, viu? Ontem você foi ontem ao Almedão jogar? Não. Imprensa, prefeitura, Câmara, Fábio Augusto que representou a gente lá. Mas perderam de 3-1. O time da imprensa perdeu de 3-1, rapaz. Perdeu de 3-1 pro time da Câmara e da Prefeitura de João Pessoa. Solta aí, Albemar Santos, DJ Luciano. Abraço, professor União, abraço para vocês. Comandante professor União, tive o prazer de bater um papo com ele ontem. Carlos Borges, rapaz, esse ícone do radiojornalismo brasileiro, que eu tive o prazer de conhecer e de pegar ele e levar na Rádio Correio. Acho que eu peguei, foi no Hotel Ouro Branco, e levei para a Rádio Correio lá, no Monza do professor União, no sofredorzinho do professor União, no Monza. Eita, tempo bom, aquela nossa equipe cão de futebol. Um abraço para todos vocês. Que bom ouvir a voz de Carlos Borges e saber que ele está aqui perto da gente de novo. Valeu, Albemar Santos, o nosso tanque. Tá aí, Carlos. Nosso relembrando. Bons tempos. Recordar, né? Copa dos Campeões aqui, né? Copa dos Campeões. Gente, a gente só tem a agradecer, professor. Primeiro, agradecer pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Tenho acompanhado suas redes sociais. Você está convidando muita gente importante. Espero que todo mundo vá. A festa do esporte, né? Você tem uma história no esporte da Paraíba. E alguém que lhe disse que está na hora de se aposentar é gente que não entende. Você tem muita coisa ainda para contribuir para o esporte da Paraíba. E quem sabe aí com a chegada de Carlos vindo morar aqui, projetos novos não surjam, né, professor? Mas graças a Deus. Segunda-feira. Dia 14. Dia 14. Dia 14. Eu tive até com o governador, estava Nonato, que é meu orientador pedagógico. Grande, não? E amigo demais também de Carlos Borges. A esposa de Carlos Borges é de Pombal. De Pombal. Minha esposa é de Pombal também, viu? Terra de Maringá. Entendeu? Por isso que esse relacionamento nosso, né? Muito amigo também do nosso querido Nonato Bandeira. Eu estava até conversando com o governador, porque é no dia do aniversário do governador, certo? 14 de agosto. Como se dizer, o dia de 14 de agosto. Até eu disse, pronto, governador, mesmo que lógico que ele vai ter com os seus familiares e tudo, mas é importante que seu nome foi lembrado pela sua luta, pelo seu apoio, né? Você veja, recentemente a Secretaria de Esporte realizou os Jogos dos Ciganos, que eu achei aquele negócio fantástico, o professor Zé Hugo, o professor Mineiro, o Lindolfo Pires está envolvido, o Arlen Vilarim, né? Os nossos jogos escolares. E hoje ele entrega uma praça de esportes importante para Cruz das Armas. Pois né? Entendeu como Gramado é que sintético, arquibancada. Muita gente. para peladeiro, Carlos Borges, mas parece um campo para time profissional. E outra coisa, né? A grama sintética, quando se falava, era como se fosse coisa do outro mundo. Então, nós estamos vivendo um momento bom, com dificuldades, mas a gente tem também um governo que acredita no esporte. E uma coisa que eu mais sonho na minha vida um dia,
né, que a gente tem sofrido muito. Quando eu chego lá em cima para ouvir, as equipes de fora, inclusive tinha um pessoal até aí da Sport TV, já começaram olhando os estádios, quer dizer que eles já estão estudando a possibilidade do Botafogo na Série B. A primeira coisa, professor União, você é um cara que vive o esporte da Paraíba 24 anos, 24 horas da sua vida. Nós precisamos melhorar essa iluminação do Estádio Almedão. E eu tenho certeza que o governador, tanto o Amigão como o Almedão, vai nos dar de presente. Principalmente para a televisão é importante. Isso. Carlos, meu irmão, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo e eu tenho certeza que a gente vai se bater muito pela Com certeza. Um abraço a todos, um abraço ao nosso PP, ao nosso professor União. Sim, a doutora Reni foi convidada, vai estar lá também no nosso meio, ver essa mulher lutadora. Gostei muito do jeito dela, da simpatia, da educação dela. Ela também vai participar conosco lá da nossa brincadeira. Agora, antes de você ir, professor, com Carlos, o nosso Luciano Coxinha tem uma homenagem aqui pra você. Solta aí, Coxinha, diretamente do YouTube, DJ Coxa. Túnel do Tempo. Bom. E quem for ao Aeroclube, além da rivalidade entre as duas maiores cidades do estado nos ringues, são os próprios lutadores que garantem o que o público vai ver. Eu posso dizer que vai rolar muita porrada. Quem gostar de porrada pode ir lá. Tô instigado, vou quebrar, vou botar pra descer. Quem gostar de violência pode chegar lá, que vai ter muita porrada. Da minha parte vai ter muita porrada, não vou negar não. Quem entrar comigo lá dentro vai apanhar muito. E o mesmo Ronaldão vai mais além e dá o recado para os atletas de Campina Grande. Cuidado para não apanhar. É isso aí, a TV Arapuã, inclusive, vai dar a cobertura total. Agora, colega, é muita porrada, vou tarar o pescoço, a perna, tudo, a alma, vou comer um vivo. Só espero que você não seja... Olha... Calma, União. Eu vou chamar... Olha, me lembra muito Maguila daquela luta, né? Eu vou até o Estúdio 2. Ficou chique. Ele era o seu operador. E o repórter, quem era? O Petrônio, o repórter. Mas tem um relacionamento. Vai torar no meio. Muito bom, recordar é viver. Parabéns, professor Adenilson Maia, meu querido Carlos Borges. Luciano Coxinha, vamos para o intervalo comercial. Na volta a gente organiza tudo aqui. Tem a cobertura ainda de Fábio Augusto, que já chegou ali, conversou com o governador. Tem muita coisa ainda aqui no F5. Que Fábio Augusto foi chutar a bola ontem, no Almedão arrancou um pedaço de grama. Foi não. O técnico do Botafogo disse: meu Deus do céu, tem jogo segunda-feira. Vamos pro intervalo comercial, a gente volta já já, DJ Coxa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade? Conte com
Nacional de Pragas é na Clean. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com doce temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petrônio Torres. Fábio Bernardo. 12h50. Alô, você que mora no Geisel e região. A rede de postos que mais cresce no estado tem uma nova unidade no melhor ponto do bairro da Zona Sul da capital. O Opção Geisel chegou chegando. Parcela em até 3 vezes em todos os cartões e ainda tem descontos e cashback nos aplicativos. Abastece aí e mais opção. Rede de postos Opção DJ Coxinha, a que mais cresce no estado, está sempre a postos por você. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos. Abastece aí e mais opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. 12h51. Preste atenção, preste muita atenção, você que gosta de tomar uma boa cachaça. Você precisa provar a Boa do Brejo. Ela é diferente e é suave, macia e pura. Prove agora mesmo, meu amigo, minha amiga, a cachaça Medalha de Ouro em Bruxelas e agora Petrônio Torres, Mérito Sensorial em Minas Gerais, na versão bálsamo. Boa do Brejo, coxinha, a melhor cachaça do mundo é de areia, coxa. Ei, escuta isso. Chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de areia. E você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 12h52. Coxa, enquanto a gente não organizar daqui, Fábio está selecionando áudios, vídeos que a gente vai colocar daqui a pouco do evento que aconteceu agora há pouco aqui na inauguração do Centro Integrado de Controle e Comando. Petrônio arrumou um nome imagens nesse negócio para colocar, viu? É centro... É monitoramento? Monitoramento não, é o quê? Tem monitoramento, não. Não, tem não? Não, o nome monitoramento, não. Mas é monitoramento. Aí ele encontrou esse nome, centro de imagem. Vamos dar uma rodada rápida dos nossos ouvintes aqui? Lembra uma ressonância. É, né? ressonância, é negócio de segurança. Uma rodada rápida de ouvintes, enquanto o Fábio Augusto organiza tudo por aqui, DJ Coxa, tem muitas informações. Inclusive tem um deputado federal, Damião Feliciano, de coração pra coração, dando um escorão em Efraim Filho. Isso. Pelo menos foi o que eu entendi. É isso mesmo. Primeiro ouvinte dessa rodada, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Petrônio. Boa tarde, Coxinha. Não sei se for de manhã a inauguração, a entrega dessa praça em Cruz das Armas, ou se vai ser à tarde. Mas eu passei lá de manhã e observei que o gramado sintético já está com algum problema lá, viu? O Roberto Popó vai ser no início final da tarde e início da noite, né? Agora ele está dizendo que o gramado sintético está com algum problema. Não de sei, quem? Da praça que será inaugurada. Obviamente, se tiver algum problema, a empresa que organizou vai ter que... Claro. Vamos esperar. Mais um ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, pessoal da bancada do F5. Eu quero saber aí de Fabão sobre essa matéria aí que está correndo aí em todos os portais sobre o bloqueio de verba das escolas, né?
dos estudantes e ônibus escolares, né? Essas verbas que foram bloqueadas para o ensino, né? E assim, eu estava escutando aí um grupo de prefeitos lá da Bahia, tudo reclamando. É um grupo que tem só de prefeito da Bahia, tudo reclamando sobre o governo Lula, porque ele tá diminuindo as verbas, cortando geral, entendeu? O pessoal tudo reclamando aí. A maioria das prefeituras, eu sei que na Bahia não tem nada a ver com aqui, né? Mas eu acho que os prefeitos daqui não estão também tão satisfeitos assim com esse governo não, né? Só quem sabe é quem está lá dentro, entendeu? Eu queria aí que os senhores comentassem sobre essa notícia aí, né? E sobre esses acontecimentos aí. Um bom dia, uma boa tarde a todos, um bom final de semana para todos, viu? Deus abençoe. José Nilton, Deus abençoe também, a você também. A gente não vai comentar não, a gente vai fazer melhor. A gente vai se organizar, José Nilton, para semana que vem a gente trazer aqui o presidente da FAMUP, Jorge Coelho, que é a entidade que congrega todos os prefeitos da Paraíba, para a gente saber de Jorge Coelho se de fato está tendo esse contingenciamento, se falou em 1 bilhão e alguma coisa da educação e se está afetando os municípios da Paraíba. É uma boa pauta para a gente trazer. Mas tá uma choradeira danada os municípios. A gente tem que trazer o presidente da FAMUP para a gente entender melhor essa situação. Mais um ouvinte, meu amigo Araújo do Valentina. Nenhum quer deixar, né? Nenhum quer deixar. Nenhum quer deixar. Araújo do Valentina. Alô, Araújo. Boa tarde, Fabão, Petrônio. Boa tarde, Fabão, Petrônio. Nosso querido PP, Fábio, Augusto, Coxinha, todos vocês aí. Bom dia, boa tarde, ouvintes. Queria que vocês comentassem a questão do que está na mídia aí, a negociação de um relógio Rolex de ouro muito caro entre o Cid e outra pessoa tentando comprar e vender. Se vocês têm isso aí, se for, passa para nós aí, tá ok? Eu agradeço, tá ok? Não é por nada não, é para o pessoal saber a seriedade e o que era, em que mãos o Brasil era entregue, a sua confiança, a sua força, seu trabalho, tudo, a honra do Brasil. Bacana demais. Um abraço para vocês. Abraço, Araújo. Eu não tô sabendo desse leilão de Rolex, não. Tá sabendo alguma coisa, Fábio? Não. Também não tô, não. Vamos dar uma gulgada pra gente descobrir o que é, pra gente poder comentar aqui e contemplar o nosso amigo Araújo do Valentina. Mais um ouvinte, DJ Coxinha. Alô, boa tarde. Tarde, bancada F5. Epa, o cavalo Paraguai ganhou mais uma, viu, na Sul-Americana, viu? Os paraibanos estão com tudo, viu? Vai, Petrônio. Ei, diga errei, vacilei. Não, fiz uma projeção eu errada. continuo achando que o Botafogo não é campeão brasileiro. É cavalo paraguaio. Largou, tá muito na frente, mas preste atenção, falta mais de um turno ainda. Mais de um turno. E ganhou no Newton Santos, um time chamado Guarani do Paraguai. Mas ganhou, amigo. Ganhou. E o de vocês? A super seleção de vocês quase que não ganha ontem. Do Olímpia. O Olímpia é bicampeão. Já foi. O Santos também já foi bicampeão. Quem é o Santos hoje na tabela? Quem é o Vasco hoje também? Mas é o melhor time do Paraguai. Tu quer comparar o Guarani com o Olímpia? Foi com o Flamengo, é bom, né? É claro. O time estava invicto, Fábio. Ei, pra tu que não sabe, o Olímpia estava invicto na Libertadores. Foi primeiro colocado do grupo dele. Certo. Isso é onde sua primeira derrota. E com uma arbitragem que foi muito tendenciosa pro time do Paraguai, porque a entrada que deram na perna de Bruno Henrique foi criminosa, ele não expulsou, o VAR não chamou ele para ele rever a jogada, e fora que o goleiro pegou tudo do Olímpia, né? Mas lá no Paraguai é outra história, porque o time lá vai ter que se abrir. E o tal do BH tá numa fase, viu? Muito bem. O negão, quando encata a quinta marcha, sai da frente. Tá aqui, viu? Nossos ouvintes, Thaísa também já nos ajudou, Juliana Carneiro Um abraço mandou. a Thaísa, né? Nem falei com ela. Documentos enviados à CPI dos atos golpistas no Congresso mostram, segundo parlamentares, que o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, o coronel
Mauro Barbosa Cid tentou vender um relógio da marca Rolex, recebido pelo então presidente em uma viagem oficial à Arábia Saudita. Os e-mails obtidos pela CPI foram revelados pelo jornal O Globo na manhã desta sexta-feira. O relógio foi ofertado a Bolsonaro no dia 30 de outubro de 2019, em um almoço oferecido pelo rei da Arábia Saudita à comitiva brasileira. Naquela mesma viagem, Bolsonaro e a equipe passaram também pelo Catar. Em 11 de novembro daquele ano, o Rolex foi protocolado no gabinete adjunto de documentação histórica do Gabinete da Presidência da República como acervo privado. Nesse mesmo registro, consta uma liberação do relógio no dia 6 de junho de 2022. Essa é a mesma data em que, segundo integrantes da CPI dos atos golpistas, Mauro Barbosa Cid trocou e-mails em inglês para tratar de uma possível venda do relógio por $60 mil. Os e-mails não deixam claro quem estava negociando com o então ajudante de ordens de Bolsonaro. Segundo o relatório, na época, Mauro Cid se correspondia com Maria Farani, que assessorava o gabinete adjunto de informações do gabinete pessoal de Bolsonaro. A informação é essa. Carinha de besta, né? Jeitinho esperto, ali, né? Mineirinho, caladinho, quietinho, tentando vender uma peça que pertence ao patrimônio público. $60 mil. Um bem da União, né? É. $60 mil. Naquela época o dólar estava lá em cima, 300 conto. R$300 mil, por aí. E barato, viu? Porque um Rolex por 300 mil recebido de um 6 príncipe. vezes 6, 36, R$360 mil. Agora a gente tá falando, minha gente, não queiram aqui, vocês dois, querer só colocar a culpa nas costas de Mauro Cid. Mauro Cid era ajudante de ordem de quem? De quem? De quem? Do capitão Messias. Mauro Cid era o homem de confiança a quem Bolsonaro disse que tratava Mauro Cid como um filho. Mauro Cid estava fazendo isso de graça, sem o aval de Bolsonaro. Bolsonaro era aquele deputado federal que Ciro Gomes dizia que ele pegava o dinheiro da verba de gabinete para fazer esquema imposto de gasolina. Era o deputado federal que dizia que usava a verba de gabinete para comer gente. E depois se tornou presidente da República com a aura de bom moço, dos bons costumes, do homem mais religioso do mundo, que disse que não tinha corrupção. E todo dia que passa aparece algo novo. E aí vem daqui a pouco aparecer um monte de bolsonaristas querendo defender esse cara. Mas a gente não pode afirmar que Bolsonaro... Então na época de Lula não sabia de nada. Que Lula não dizia isso. Eu não sabia de nada. Dá pra afirmar? Eu não sabia de nada. Faço só uma pergunta, dá pra afirmar? Não dá pra afirmar. Só é de se estranhar. É verdade, é eu de se concordo. estranhar. Só é de se estranhar. Vocês viram, minha gente, eu não gosto nem de falar disso. Vocês viram que dos 17 milhões de reais que o Capitão Messias recebeu no Pix, estão até tirando onda com ele, chamando ele de Anneli, né? Sabe quem é Anneli? Não. Anneli é uma personagem da novela da Globo que ela faz... não é programas, ela se exibe na internet através de Pix. Olifan. Pronto. Estão chamando o Bolsonaro de Anneli, porque tudo é Pix. Sabe o que foi que Bolsonaro fez, Petrônio Torres? Dos 17 milhões de reais que depositaram para ele lá, para ele pagar as multas, ele pegou 72 mil reais e pagou o condomínio do filhote, o 03. Caralho. O Eduardo Bolsonaro. E como é que vocês sabem disso? Porque foi o COAF, tá lá, tá os documentos sigilosos lá na CPI. Aí tem lá, dizendo que o dinheiro saiu do Pix. Saiu do Pix pra conta do condomínio de Eduardo Bolsonaro. Devia estar devendo um monte de vezes, só pode ser. É verdade, pode ser. Esses são os homens honestos desse Brasil. Que, meu Deus do céu, é o povo mais honesto do mundo. Agora... Ele fez algo imoral aí? Não! Errado. Ele recebeu dinheiro pra pagar as multas, nem pagou, rapaz. As multas ainda não chegaram, Agora, não. Não chegou o quê? Já foi anunciado. Dinheiro,
Bloquearam o dinheiro? Não. Ei, beixa quem deu, né? Fábio se exalta demais quando Não, fala de é Bolsonaro. porque eu fico indignado com uma peça dessa, uma figura dessa que quer posar de bom moço, cara. Posar de bom moço. Os abestalhados, eu vou usar esse termo, data vênia, os abestalhados bolsonaristas que deram dinheiro a Bolsonaro, que deram dinheiro a Carla Zambelli. Dá mais, gente, tá pouco, dá mais, quer dar, né? E aí eu tô com o Fábio Augusto, porque ele tá ali, quer coxinha. Olha pra coxinha, eu só lembro de Pix. Né? Quiser fazer Pix pra coxinha, qual o problema? Pode, né, coxa? Pode. Ó, Juliana já marcou aqui entrevista com o George Coelho pra quarta-feira, viu? Valeu, Juliana Carneiro. Continue mandando Pix pro... Rapaz, 300 mil conto o Rolex. Eita, meu Deus 360, do céu. Coronel Mauro Cid, rapaz, envergonhando o exército brasileiro. Eita, meu Deus do céu. Mais ouvinte, DJ Coxa. Alô, boa tarde. Bom dia a todas e todos. Bem, muitos podem ficar com raiva de mim aí. Tem uma gama de jornalistas, até mesmo aí, que vos estou falando. Mas Bolsonaro e a família Michele e os filhos, nem a família brasileira, exemplo? Eu quero saber que exemplo é esse. O cara vai no quarto, é quinto casamento, 4 filhos com mulheres diferentes, com uma novinha, feio, velho, ignorante, com uma novinha, como o Lula também está com uma mais nova. Por sinal, Michele Bolsonaro é uma gata. Mas aí, que amor é esse? Me expliquem que amor é esse. Perdoe-me a fala. Posso dizer que eu seja até machista, mas 90% vão concordar comigo. Como meu pai também é casado com uma novinha. Pelo amor de Deus, é o verdadeiro amor real. E vocês não têm vergonha de dizerem que isso é a família brasileira. Quer comentar, Pepe? Você que entende desse assunto. Assuntos amorosos? Assuntos de alcova eu não comento em público. Mas pode não, isso aí eu não sei. Depende só agora. Enfim, vou comentar também não. Mais um ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada. Fabão, Petrônio, Fábio Augusto, Juliana e o decano Rui Dantas. Gostaria de concordar com o professor União. Infelizmente não temos uma seleção brasileira, né, digna do futebol brasileiro. Temos só estrelas que querem brilhar nas redes sociais, não como jogador de futebol. Infelizmente. Para mim, estou na casa dos 40, a melhor seleção foi a de 94. E claro que os patrocinadores também interferem, né, na hora da convocação. Mas também concordo com você, Fabão. Mauro Cid era apenas um capacho de Bolsonaro, né? Então ele cumpria apenas o que o mestre falava, né? Então tá vendo aí os ilícitos, dinheiro na conta não declarada, né? Que não tem como, né? Mas se nada não, a verdade vai aparecer, né? Como ele dizia, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade já nos libertou do Bolsonaro, o enviado do mal. Ave Maria. Meu Deus do céu, é peso. Isso é um ódio grande danado, viu? Não é ódio. É ódio, As pessoas é ódio, Fábio. Não. É, Fábio. Eu, pelo menos... Vai se passar 20 anos e o povo ainda vai falar de Bolsonaro. Não, mas sabe por quê? Porque ele se vendeu de um jeito que não era. Foi? Não. Não sei. Só tô perguntando, foi? Alguém acha que Bolsonaro representa os bons costumes da família? O cara... Pra muita gente é assim. Pra muita gente, dizendo, sim. Mas alguém, vamos dizer assim, se a gente parar pra pensar, sim. Bom. Será que alguém em sã consciência acredita que Bolsonaro é o cara que defende... Lula representa também? Não tô falando de Lula. Quem vendeu-se com essa imagem foi Bolsonaro. Mas se vê, Quem olha os dois se do fundem. cristianismo. Os dois se fundem, quem acredita em Cristo, Petrônio Torres? Quem é cristão? Acha que Cristo chegasse aqui, Cristo queria bandido bom é bandido morto? Jamais. Cristo iria ignorar os homossexuais, os transexuais, discriminar por cor, por peso, por... Eu só começo por aí, sabe? Outra coisa, e eu dizia isso antes, lá atrás, Bolsonaro se vendeu como o cara da nova política, o cara que foi 30 anos deputado federal,
pegando dinheiro da gasolina, fazendo esquema, rachadinha. Ou alguém acredita que esse esquema de rachadinha dos gabinetes dos Bolsonaros começou por quem? Começou por Bolsonaro, pô. Que saiu passando pra filho, e se vendeu como o cara da nova política, e o resultado tá aí. O primeiro presidente que não conseguiu se reeleger depois da redemocratização. Inelegível por 8 anos. Se brincar, vai terminar na cadeia. Se brincar, Bolsonaro vai terminar na cadeia. Se brincar, não vai, meu Se amigo. brincar, vai terminar na cadeia. E vai terminar na cadeia por conta das coisas que ele fez. Ou alguém acredita que um cristão, um cara que crê em Cristo, vai para uma televisão dizer eu não sou coveiro enquanto tinha 300 mil pessoas morrendo. Para de frescura, seja macho, enquanto pessoas morriam, perdiam a vida. Tá pagando por tudo, cara. Por tudo que fez e por tudo que disse. E eu, sinceramente, espero que se ele tiver culpa em tudo que está sendo apurado, que ele fique na cadeia mesmo. Que ele fique na cadeia. Se não for culpado, obviamente, que escapa. Agora, por muita coisa que ele falou, eu acho que ele está pagando por tudo isso. Mas, ouvinte, Coxa, alô, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Agora, boa tarde, Pop FM, que é Reinaldo Chacon. Esse outro Fábio aí fica dizendo que Fábio Bernardo fica exaltado. Meu irmão, o cabo fica exaltado só em escutar tu proteger ainda Bolsonaro. Tu ainda fica protegendo Bolsonaro, porque Bolsonaro enganou aí um mod de otário, mod de babaca, ruminante, que deu dinheiro pra ele. Ele pegou os 17 milhões e não vai pagar a multa. E vai fugir de novo, daqui a pouco, para os Estados Unidos de novo. Porque esse vai ser preso, esse bandido. Castigo bom pra corno é pouco. Valeu. Ó, Pepa, você que gosta de festa. Chamou o quê? Um corno? Corno. É assim, é o que eu digo, né? O ódio mesmo, é o ódio. Vai passar 200 anos e esse povo ainda vai ter ódio. Ainda Adilson de Pedras de Fogo, Pepa, tá convidando a gente aqui pra ir hoje, sabe pra onde? Sim. Pra Itambé, bem pertinho ali de Pedras de Fogo. Vizinho. Ontem Itambé comemorou o aniversário, mas a festa é hoje. 131 anos de emancipação política. Olha lá, Pepa, como tem coisa boa. Conde do Brega. Sim. Alcimar Monteiro. Norton Vinícius e Daiane. Hoje festa. Também dá o quê? Dá 50 minutos daqui pra lá? Também 1 hora. Uma hora, né? Fogo, né? 1 hora, né? Tá bom demais. Meu abraço, Pedrinho Guedes. Abraço pra Pedrinho Guedes. Chegou, Júnior. viu? O quê? Novo atacante do Vasco. Quem é o novo atacante do Vasco? Artilheiro do Campeonato Argentino. E olha aí. Pablo Veguete. Olha aí. Muito bem. Agora vai. Agora vai o Vasco Chegou, da Gama. anunciado agora. Agora vai o Vasco da Gama. Mais ouvinte de Coxa, Fabinho, FA, prepara tudo aí pra gente dar um F5 aí nas informações de hoje do aniversário de João Pessoa, governo do estado, entregando várias obras aqui na capital. Mais um ouvinte, alô, boa tarde. Boa tarde a todos da bancada. Eu queria pedir aí à bancada aí, certo? Principalmente ao novo amigo aí que falou aí, quando falou que disse que os abestalhados do bolsonarista, entendeu? Que fizeram o Pix, que respeitassem os seus ouvintes, né? Respeitassem, tendo em vista que você tem ouvido do lado de Bolsonaro como do lado de Lula, entendeu? Opiniões e gestos, entendeu? São feitos para se dar e se fazer, entendeu? Nós estamos numa democracia. Se alguém quis contribuir, como contribuíram para Zé Disseu e outros do PT, fica a critério. Eu não vi vocês chamarem de abestalhado o pessoal do PT quando fizeram para Zé Disseu e algumas das multas que o PT tinham a se pagar. Eu não vi vocês fazerem isso, usar esse ódio. Então, vocês deveriam respeitar, entendeu? Deveriam respeitar. Eu sou um ouvinte assíduo de vocês, mas infelizmente vocês estão deixando a desejar, porra. Entendeu? Eu não fiz esse Pix, não. Entendeu? Também não tenho nada contra para quem fez, não.
para Bolsonaro. Agora respeite, rapaz, respeite a decisão das pessoas. A pessoa quer dar dinheiro, quer fazer, te respeite, entendeu? Ora, mas essa, rapaz. Aí, Pepa. Quem é o ouvinte? Aguinaldo. Doutor Aguinaldo, se sentiu ofendido, me desculpe. Agora, eu continuo achando abestalhado. Quem fez pra Lula, quem fez pra Zé Disseu, quem fez pra Bolsonaro, quem fez pra Carla Zambelli. Tanta gente passando fome nesse país. Não paro num sinal, numa esquina pra não ter um venezuelano, uma venezuelana, uma criança, uma mulher, um homem pedindo ajuda pra se alimentar. Os abestalhados vão dar dinheiro a Bolsonaro, que é podre de rico, vão dar dinheiro a Zé Disseu, que é podre de rico, vão dar dinheiro a Lula, que é podre de rico. Ora, tudo bem, a gente vive na democracia. Seu dinheiro é seu, beleza, faz o que quer, Eu só acho abestalhado e continuo achando. Mas cada um faz o que quer com Claro, dinheiro. eu acabei de dizer, meu irmão, não é? Agora, essa é muito leso, sabe? Ajudar um cara que é podre de rico, que comandou o Brasil. Minha gente, raciocina comigo. Um cara que passou 8 anos mandando, Zé Disseu, tá liso? Não tá, né, gente? Não tá. Papá fica engana menino. Um cara que passou 4 anos mandando no Brasil, sai liso? Me poupe, né? São 13 horas e 15 minutos na Paraíba. Um delegado da Polícia Civil foi preso na manhã desta sexta-feira em Patos, no sertão da Paraíba. Segundo a polícia, ele é suspeito de desviar recursos oriundos do pagamento de fianças. Conforme a Polícia Civil, o delegado preso foi Elcênio Engel e o mandado de prisão foi expedido pela Justiça Estadual em Patos. Essa é a terceira ação contra delegados suspeitos de crimes semelhantes realizada pela Polícia Civil paraibana desde dezembro de 2021, quando o delegado Severino Gomes de Assis foi preso suspeito de cobrar vantagem indevida e apropriar-se de bens apreendidos de prisões em flagrante. Já em março de 2023, uma outra operação investigou 8 policiais civis e uma advogada, suspeitos de corrupção passiva, peculato e extorsão. De acordo com a Polícia Civil, o esquema envolvia venda de fianças, inclusive para suspeitos de cometer crimes inafiançáveis. Fábio Augusto Petrônio Torres, em toda a categoria tem as suas maçãs podres, né? Rapaz, eu pensei que eu já tinha visto de tudo. Porque, assim, você paga uma fiança, a fiança vai para os cofres do Estado. E você, quando, por exemplo, cumprir sua pena ou ficar limpo perante a justiça, você sabia que a sua fiança volta para o seu bolso, né? Você é restituído, sabia disso? Não sabia. Pois é. Por exemplo, você é preso. Aí você paga uma fiança de R$1.000, por exemplo. Aí você responde seu processo de liberdade. Aí você respondeu o seu processo, foi considerado inocente, arquivado seu processo, os R$1.000 voltam para o seu bolso. Inclusive corrigido. É lei no Brasil. Mas volta mesmo? Claro que volta. Agora... É só você... Ou é só na... Não, volta só no papel. Não, você entra com ação no Tribunal de Justiça, na vara competente e você... E o Estado devolve. E o Estado devolve. Agora, quando a gente vê assim um delegado de polícia, né, cara? O cara que já tem um salário bacana, pois né? é. Se envolvendo nesse tipo de coisa. Aliás, independe disso. Índole, né? Índole é índole. Pode ganhar 100 mil. Pode ganhar 100 mil, né? 200 mil, 300 mil. A gente tá vendo aqui o coronel Mauro Cid, cara coronel, querendo vender um Rolex que nem pertencia a ele. É impressionante, meu irmão. Mais ouvinte, Coxinha. Mais ouvinte aqui no F5. Alô, boa tarde. Petrônio, concordo com você. Os abestalhados querem doar dinheiro para Bolsonaro. Que doem. Tá sobrando capim, né? Choveu muito, tem muito capim. Então, o dinheiro que sobrar, doe para ele, bando de abestalhado. Valeu. Fabão, boa tarde. Sextou. Bora colocar o Rolex no pendura para pagar as contas da PH. Valeu, Petrônio Fernandes, professor Chico, obrigado pelo carinho da audiência. Mais ouvinte, alô, boa tarde. Boa tarde a todos do F5. Rapaz, eu queria dar um recado para esse ouvinte que ligou agora há pouco, achando ruim porque chamaram os bolsonaristas que fizeram Pix, foram chamados de abestalhados. Deixa eu fazer coro nisso aí, são abestalhados mesmo,
Não tem outro adjetivo, não. Porque você fazer Pix para um cara que há mais de 30 anos que está na política, sugando o dinheiro do Estado, sem fazer nada de melhoria para ninguém. E um cara desse, hoje recebe entre aposentadorias e salário do PL, recebe mais de 100 mil reais. Aí pede Pix, ainda tem gente que faça Pix para um cara desse que ganha acima de 100 mil reais. Esse povo que fez o Pix é o quê, se não for abestalhado? É otário, pronto, não é abestalhado não, é otário. Beleza? Otávio aqui de Santa Rita. Boa tarde, F5, boa tarde, bancada, todos os ouvintes. Realmente, como estão falando aí sobre política, realmente eu nessa eu tô com o Fabão. Tô com o Fabão porque você vender uma imagem sua e repassar outra é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que poderia vender uma nova política, não foi o que fez e hoje ele vai ter que pagar. Como Lula também não fez o que prometeu, isso aí é mais um retrato da qualidade péssima de políticos que temos no nosso Brasil. É literalmente uma vergonha. Cada um pior do que o outro. Só entra para mamar. Eu não sei como é que o povo brasileiro deixa uma pessoa só 20, 25, 30 anos no poder. Se fizesse alguma coisa, show. Mas sem fazer nada, cara, isso não existe. Isso não existe. A política tem que mudar em 100%. E o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Aquele que rouba uma galinha é preso, o que rouba 1 milhão também tem que ser preso. Essa é a minha forma de enxergar. Um abraço a todos e um excelente programa. Boa tarde a toda a bancada da Pop, boa tarde aos ouvintes. Queria sugerir o programa que separasse aí um programa para a gente falar só sobre vigilância sanitária. Trazer aí quem se é que seja a maior autoridade aqui em vigilância sanitária aqui na capital e trazer para o programa. Para a gente falar e debater a respeito da imundície que é os produtos alimentícios que a gente encontra no comércio da capital. Dentro dos mercadinhos, dentro do supermercado, nas feiras livres, sabe? O quanto o consumidor é desprotegido da vigilância sanitária. Eu não quero nem falar dos 2 PROCONs, porque a bagunça aqui em Mangabeira é grande, viu, velho? É grande, é negócio criminoso. Infelizmente o povo não sabe usar o Código do Consumidor, certo? E a vigilância sanitária deixa a gente refém, certo? Dessa porcaria toda. E alguns têm consciência e deixam lá o produto, mas muitos se alimentam daquilo ali sem saber o risco que traz à saúde. Tá certo? Então, eu sugiro o programa, traga alguém aí da vigilância sanitária para a gente conversar. Tá? Obrigado, boa tarde. É uma proposta boa. É uma boa pauta. Eu vou dizer um negócio a vocês. Eu comprei 2 vezes, nesse ano já, eu adoro carne de charque. 2 vezes em supermercados diferentes, quando abriu a carne de charque estava estragada. Supermercado grande. Supermercado grande. E eu não tive como ir atrás porque e é difícil carne de charque tinha se estragar, jogado né? a nota fiscal. É difícil carne de charque se estragar. E eu já vi supermercado grande também. E aí fiz valer o meu direito, por exemplo, comprei produtos fora do prazo de validade. Fui lá na gerência, aí você sabe que você ganha em dobro, né? Não paga, ainda ganha em dobro. Já vi vários, não vou citar nomes aqui, que não é o caso. Mas a pauta é muito pertinente. É importante. Agora ele tocou aí feiras livres, restaurantes, bares. Agora também o cliente, o consumidor tem que ficar atento, né? Eu não vou entrar em qualquer barzinho, em qualquer restaurante, em qualquer lanchonete, que eu sei que ali tem uma falta de higiene ali naquele... Porque a gente é sabido para entender se aquele local ali é higiênico ou não. Tem muitos locais em feiras livres, que eu conheço, eu ando em feira livre também, que o proprietário, os donos, tem muito zelo pelo seu comércio. E trata muito bem as coisas, né? Verdade. Não é só colocar problemas no poder público também. A gente também tem a nossa parcela de culpa. Esmeraldo Gomes tá pé da vida com você aqui, viu Petrônio Torres? Por que, Esmeraldo? Lá vem Petrônio de novo defender o time dele.
Pergunta a ele quem colocou uma bola no travessão e na linha de gol. Duas, né? Foram duas, né? Bola na trave não é gol não, meu irmão. Bola na trave, já cantava a Rafael Rosas do Skank. Bola na trave, não altera o placar. Samuel, né? Agora, o Flamengo ontem, o goleiro salvou o time do Paraguai, né? E a entrada criminosa, Esmeraldo, você que é vascaíno, era pra... Manda aqui o WhatsApp, manda aqui pro WhatsApp da gente. Era pra expulsar ou não era o jogador do Olímpia? Né? Ganhou só amarelo. E o VAR sequer chamou. E a TV mostrou 3, 4, 5 vezes. Foi criminoso o lance. Fabão, um dia desse pedi pix aos amigos para tomar uma. Muitos me bloquearam e os que mandaram só deu para comprar uma cachaça burrinho. Enquanto isso, Bolsonaro recebe 17 milhões. Quem mandou foi o nosso Pedrinho Guedes, viu? Tá vendo aí, Pedrinho? É foda. Falta de companheirismo. Ou então né? não tem amigo, né? Pedrinho. E Merano tá dizendo, o goleiro salvou. O que é que meu amigo Fernando tá dizendo? Fabão, boa tarde. Aqui no Valentina tem supermercado que as carnes não têm nenhum controle da vigilância. A carne vem de matadores clandestinos. É a informação que chega aqui do Valentina. Coxa, vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar o último áudio dessa rodada pra gente ir pro intervalo comercial. E na volta, Fábio Augusto vai trazer todos os detalhes do que aconteceu agora pela manhã na inauguração do Centro Integrado de Controle e Comando. De comando e controle. De comando e controle. Não tem nada a ver de centro de imagem, que o Pepa disse. Imagem e monitoramento, rapaz. Tem também a confusão no União Brasil. O deputado Damião Feliciano deu um escorão em Efraim Filho. Tem também informações do governador João Azevedo anunciando novos concursos. O governador anunciou, rapaz, que vai bancar com recursos próprios a ponte Cabedelo-Lucena, Pepator. Como é? O governador vai bancar com recurso do Tesouro Estadual a ponte Cabedelo-Lucena. Mas lembre-se que não é Lucena. Não, mas em tese sim. É Forte Velho, é a Forte mesma Velho, coisa. é Santa Rita. É Santa Rita. Tá realizando algo que nunca. E o pulo. E o Sim, prefeito... eu sei. Não, o prefeito, mas só para o pessoal de Lucena não achar que vai ser a ponte lá de Lucena. E o prefeito Léo Bandeira já botou a cabeça para fora querendo acenar pro governador João Azevedo, ele que faz oposição. Quem é? O prefeito de Lucena, Léo Bandeira. Léo Bandeira? Léo Bandeira. Depois que o governador deu as declarações, ele já botou a cabeça do lado de fora, parabenizando o governador. Ele que se filiou recentemente ao MDB, depois de ter recebido muitos benefícios do governo. Votou em Pedro Cunha Lima. É a obra... Ah, deixa eu falar desse prefeito. Não, mas tem que fazer uma informação. O cara é o prefeito. Quer se aproveitar. É o que eu tô dizendo. Se não, governador... Eu acredito no governador, na palavra do governador. Diz que daqui para dezembro a licitação tá no ar. A obra... 320 milhões. É a obra da gestão de João Azevedo. Recursos próprios. É a obra das gestões de João Azevedo. Vai ficar marcado. E eu tive acompanhando a coletiva que o governador deu semana passada, da volta da viagem, e ele disse que possivelmente uma das empresas que poderá construir, fazer essa ponte, é uma empresa chinesa. Que tem muita expertise, né? Uma das maiores construtoras do mundo. Do mundo. Em realização de pontes, túneis, viadutos. O governador tá... O homem tá com a bexiga, tá? Ele, Petrônio, que se não semana que vem, na outra, deverá estar aqui no F5, prestando contas... O tirinete tá grande, viu? Primeiros 6 meses de gestão do segundo mandato. O tirinete do governador agora... Embalou, viu? Tá embalado. Embalou. Coxinha, último ouvinte dessa rodada pra gente... João Malvadão. Alô, boa tarde. Fala, Kiko. Boa tarde, Fábio Bernardo, Petrônio Torre, Luciano Coxinha, Fábio Augusto, trazendo a melhor informação das ações do governo no momento de hoje, presente que a cidade de João Pessoa está ganhando, e aí a gente fica muito agradecido, nós moradores da cidade de João Pessoa, com as ações do governo nesse momento na nossa capital. Fábio, quero agradecer a equipe da CAGEP que esteve ontem aqui à tarde, cuidando de um vazamento que tinha bem de frente à nossa casa. Quando eu lhe acionei, você entrou em contato aí com a equipe da CAGEP e ela bate pronto, veio e solucionou o caso, e é hora de agradecer. Parabéns, bom final de semana e tudo de bom.
Valeu, meu prefeitão Kiko do Castelo Branco. Coxinha, vamos pro intervalo comercial. Na volta, a gente traz os moídos da política e a cobertura que Fábio Augusto fez hoje pela manhã na inauguração do Centro de Controle, Centro Integrado de Controle, de Comando e Controle, que não tem nada a ver com o centro de imagem. A gente volta já. Imagem e monitoramento, rapaz. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3222-6444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petrônio Torres, Fábio Augusto, Fábio Bernardo. 13h32. Poxa, eu esqueci de colocar um áudio de um ouvinte num bloco anterior para Fábio Augusto ficar bem à vontade com o material que ele fez hoje pela manhã. Deixa eu ver o que é que o nosso ouvinte Júnior Figueiredo está dizendo aqui, Coxinha. É rapidinho. Fala, Júnior. Alô, boa tarde. Boa tarde, F5. Boa tarde aos Fábios, ao Petrônio. Tá bom? Eu só discordo com você quando você diz que Bolsonaro enganou a população. Não, ele não enganou. Infelizmente, a população, ela compactua com os pensamentos de Bolsonaro. Nós temos uma sociedade exatamente igual a ele. Misógina, homofóbica, preconceituosa em geral, que pensa em si, que acha que é a burguesia, que acha que o poder aquisitivo está acima de tudo. Infelizmente, ele é retrato da nossa sociedade. Ele não enganou, disso aí eu discordo de você. Um abraço. E só em comentário a frase do Fábio Augusto, onde ele diz que há 20 anos ainda vamos falar de Bolsonaro, com certeza. Até hoje é falado de Hitler. Então, tudo que é ruim também deixa memórias. Valeu, Júnior, mas assim, quando eu quis dizer enganar, foi a questão daquela tese da nova política, sabe?
que era nova política, vamos esquecer Centrão, vamos esquecer, e a gente sabia que era uma enganação, porque ele foi tudo isso. Mas obrigado pela tua participação. Fabinho, deixa eu mandar um abraço para Célio Berto. Célio Berto é o superintendente da Rádio São Vicente, lá em São Vicente Seridó. O vereador Célio Berto está na escuta do programa. Ele e meu amigo Sebastião Barbosa, em São Vicente Seridó, terra maravilhosa, que logo, logo a gente chega por aí. Petrônio Torres Um abraço para essa justa figura, né? E a gente tem uma galinha de capoeira e um bote para comer. Vai lá comer lá? Pode ir lá hoje? Não, hoje não. Vamos marcar pra gente bem direitinho, viu? Fábio Augusto, teve ministro do governo Lula aqui hoje na Paraíba com o governador João Azevedo, Fábio Augusto. Sim, Fábio, é verdade. Hoje quem esteve por aqui foi o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, o senhor Valdez Góes, certo? Que esteve aqui presente, juntamente nessa agenda, Fábio, que o governador recebeu o ministro aqui, foi para a assinatura de diversas execuções, diversas obras executadas pelo governo do estado, certo? Mas na ocasião também foi assinado, dentro dessa inauguração de obras do governo do estado, foi entregue a inauguração do Centro Integrado de Comando e Controle, certo? Que foi entregue às Forças Armadas, às Forças de Segurança aqui da Paraíba, e conforme a gente já colocou, o próprio secretário Jean Nunes explicou direitinho como vai funcionar. Mas também teve a participação do ministro Valdez Góes sobre a integração do Rio São Francisco com os estados nordestinos. E dentro dessa participação do ministro Valdez Góes, nós perguntamos ao ministro sobre esse assunto que já há algumas semanas, desde o início, mais precisamente desde o início do mês, que vem sendo debatido, que é em relação à reforma tributária. Ele, que já foi presidente do consórcio da Amazônia Legal, explicou como o governo federal vem tratando isso e também como ele próprio vai trabalhar para que os estados não percam nessa reforma tributária. Vamos ouvir a fala do ministro Valdez Góes. Eu presidi o consórcio da Amazônia Legal os 2 primeiros anos, 2019 e 20. O Flávio Dino presidiu em 21, eu voltei a presidir em 22 e passei no início de 23 por Helder Barbalho. E o consórcio do Norte, aliás, o consórcio da Amazônia Legal e do Nordeste, eles não só têm uma relação muito forte. Nós aprendemos muito com essa experiência do Nordeste, deve-se reconhecer aqui, aplaudir essa discussão, essa construção que o Nordeste fez, e isso repercutiu para dentro do Brasil Central, mas sobretudo para a Amazônia Legal. E nós funcionamos, inclusive, em Brasília, no mesmo prédio, no mesmo andar, não é nem dividido, é uma mesma sala, uma porta de entrada, onde vai para um lado vai para o Nordeste, outro lado vai para a Amazônia Legal. Ou seja, por conta de quê? Das pautas, que são comuns. Então, eu sou ministro de Estado, diz respeito à minha missão com todo o Brasil, em nome do presidente Lula, mas também eu venho de região como o Nordeste, como o Norte, e que a gente vai estar junto, sim. Eu, Rui Costa. A reforma tributária está no Senado, e a gente já está discutindo com o Senado. O Nordeste e o Norte têm maioria no Senado Federal. Não é para fazer enfrentamento com a Câmara, não. A gente tem, ao contrário. Por isso que o sistema bipartite, bicameral, ajuda muito nessa possibilidade de você estar melhorando e sendo justo com os que estão em desigualdades. Então, a questão do fundo é uma prioridade, sim, como também a questão do que já se tinha e tem, que às vezes é visto por outras regiões como algo que não merecesse o Nordeste ter, a Amazônia ter, o Norte. A gente vai procurar debater isso com muita tranquilidade, com muita transparência. E, obviamente, que os debates no Senado poderão, sem maiores conflitos, poderão reposicionar melhor as perspectivas, expectativas e direitos das regiões mais pobres. Não dá para pensar em diminuição de desigualdades regionais se não manter diferenças em tratamento. E aí não é questão de tratamento igual,
não, e nem favorecer por demais, é garantir os direitos devidos. Então tem pauta do Nordeste, tem pauta do Norte do país, que serão sim rediscutidas dentro do Congresso Nacional a partir do Senado e depois renegociado dentro da Câmara. Esse é o encaminhamento que está sendo visto. Em seguida, o ministro falou sobre o outro ramal da transposição que a Paraíba tanto espera. Como é que vai ficar com essa assinatura desse consórcio das águas aí envolvendo aí outros estados aqui, juntamente com a Paraíba? O ramal do Piancó tá no PAC, não posso falar, vai estar no PAC, agora posso, né? Porque quem vai falar sobre o PAC é o presidente Lula. Então eu já começo a falar de obras novas, de carteira de projeto, mas como está no acordo que nós assinamos, então já se pode ter isso como certo. Só para lembrar aqui vocês, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária, o PLO de 2023, não tinha R$500 bilhão para a obra de segurança hídrica. O presidente, sem ter assumido, garantiu 2,5 bilhões só para 2023, para retomar todas essas obras que a gente está falando aqui. E aí vem a carteira total aí em relação a 24, 25, 26. Então, o que vocês vão ver é mais celeridade naquilo que vinha sendo feito lento. Você tem uma ideia, a gente faz com um acordo, a gente libera empenho e fica esperando os governos. Raquel sabe disso, o Eumano, João Azevedo, Fátima, eles que dizem assim, olha, ministro, está precisando empenhar mais recursos. Por quê? Eles têm a governança ali, com as empresas, com ritmo de obra, então nós temos um valor de dinheiro ainda para aplicar esse ano. E o PAC já vai trazer valores maiores ainda para o ano que vem. É por isso que... É assim, eu sei que vocês têm todo o direito de fazer os furos de reportagem, mas eu sou disciplinado, né? Eu tenho um presidente da República, é ele que vai anunciar quais são os compromissos presentes e futuros, né? Depois ele quer vir em cada estado do Brasil fazer... Bom, tá aí. Isso foi o ministro Valdez Góes falando justamente sobre as obras do PAC que serão lançadas, e é o próprio presidente que vai querer vir em cada estado, certo? É um projeto dele, pessoal dele. O próprio ministro destacou lá que é um empenho pessoal do presidente Lula para que o PAC volte a funcionar, e ele mesmo vai querer vir dar essas assinaturas de ordem das obras do PAC em cada estado, viu? O PAC que é um programa que tem tudo a ver com o programa de aceleração do crescimento, tudo né? a ver com os governos do PT. É verdade, Fábio, foi criado no governo. No governo do PT. Eu sei que você tem o governador João Azevedo aí. Deixa eu só trazer uma dica aqui do nosso ouvinte Pedro Ocean, pedindo para avisar que a BR-230 está com trânsito lento nos dois sentidos nas imediações da UFPB. Ixi. Não se sabe se é algum acidente, se está tendo alguma coisa, mas você que estiver trafegando aqui na BR-230, vá com paciência, aumenta o som do F5, fique escutando o programa, porque o trânsito está lento nas duas faixas ali nas imediações da UFPB. E o governador Fábio Augusto? O governador João Azevedo comentou acerca da entrega desse importante equipamento que é o CICC, né? Não sei como é que vai se chamar essa abreviatura, mas é o Centro Integrado de Comando e Controle das Forças de Segurança do Estado da Paraíba. É o terceiro que o governo do estado, na gestão João Azevedo, vem entregando. O primeiro foi entregue em Patos, depois um em Campina Grande e agora esse de João Pessoa, Fábio, que essa integração, eles estavam mostrando lá pra gente lá, eles têm acesso, inclusive, ao que está acontecendo em Patos, em Campina, em tempo real. E as câmeras são tão modernas, o poder de alcance dela, o famoso zoom que a câmera tem, Fábio, é uma coisa impressionante dessas câmeras, viu? E não só imagem não, tem som também, viu? Tem som também que elas captam também. Então é um equipamento mais moderno que tem no estado, certo? Vai funcionar e vai ser um reforço na realidade, não só para a Polícia Militar, a Polícia Civil, mas também as demais polícias, Rodoviária Federal, Bombeiros, SAMU, a Guarda Civil também, muitos representantes da Guarda Civil Metropolitana aqui de João Pessoa, Guarda Civil de Cabedelo estiveram presentes também, ou seja,
vai ser um verdadeiro equipamento que as forças de segurança vão ter a seu favor para combater a criminalidade. E o governador falou dessa importância dessa entrega desse equipamento. A presença tão honrosa de tantos governadores, do ministro, para inaugurar esse Centro Integrado de Comando e Controle, que é o terceiro da Paraíba, e que é dotado de toda a tecnologia, de tudo o que é mais moderno, para ajudar exatamente a segurança pública, fazer com que os homens e mulheres desse estado que se dedicam a fazer essa segurança pública, que tem reduzido significativamente os índices de violência na Paraíba, possam aprimorar cada vez mais esse trabalho. Entregamos o de Patos. Os estados aqui com relação à segurança pública. No Ceará tem um centro também integrado de comando e controle e nós estamos fazendo a conexão, já está feita, por sinal, vocês vão ter a oportunidade de ver já embaixo ali a ligação do sistema. A informação, a troca de informação é fundamental para a elucidação de crimes, de coisas que possam acontecer. Então, interligar. Esse é o primeiro passo para que a gente possa fazer a interligação de todo o Nordeste. Nós, enquanto presidente do consórcio, estamos buscando isso para que todos os estados alinhem os seus sistemas e a gente possa fazer essa conexão dos 9 estados, interligando e oferecendo, logicamente, mais segurança. Esses são investimentos que ultrapassam 130 milhões de reais nos 3 centros de Patos, Campina Grande e Cajazeiras, e estamos celebrando também o aniversário aí de 438 anos da cidade de João Pessoa. Já começa a funcionar agora? Já está funcionando. Obrigada. Muito bem, tá aí. Isso foi a fala do governador. Não tratou de política, apenas só o institucional. Mas a política prevaleceu lá também. Nós ainda conseguimos colocar a fala do deputado federal Gervásio Maia, né? Falou ao vivo. Falou ao vivo, né? Ele estava concedendo uma entrevista exclusiva ao nosso querido padre Albeni Galdino. Nós pegamos uma carona lá, mas deu certo. O padre não, acho que o padre não gostou, mas de toda forma faz parte, padre. Um abraço. O padre é da imprensa. É verdade, ele entende como funciona. Mas também, antes disso, nós conversamos com o deputado Damião Feliciano. Coração para coração. Ele que é do União Brasil, certo? E também ele está presidindo agora a bancada, né? A bancada federal paraibana. Lá no Congresso. Ele é o coordenador da bancada, coordenador, né? Não é presidente, não é que Efraim Filho foi por muito tempo. Isso, Efraim Filho, acho que o Wilson Filho também foi, né? Ou seja, já se passou e agora é a vez do Damião Feliciano. E ele conversou com nossa reportagem, principalmente em relação a esse problema que está causando, que foi esse encontro entre Efraim e Nilvan Ferreira, aquele diário da semana retrasada, que Efraim conversou com Nilvan sobre política e tal, e assim nós perguntamos ao deputado Damião Feliciano o que ele achava dessa possível chegada de Nilvan Ferreira à União Brasil. Não, eu não tenho um consenso. O Nilvan Ferreira foi um convite isolado do presidente Efraim Moraes. Ele não representa o partido, é preciso fazer uma discussão, tanto lá como em Campina Grande. A gente precisa discutir na instância de senador, na instância de federal, na instância estadual. Também os partidos têm os seus segmentos, também de todos os níveis. E essa discussão é necessária. Por isso que, na minha opinião, foi uma posição isolada do senador Efraim Moraes, mas nós vamos fazer essa discussão. Se ela for compatível, depois de fazer essa discussão, é que nós vamos botar na mesa para saber se é importante para o partido qualquer outra pessoa vir para cá. O Damião Feliciano, se ele teria algo contra Nilvan Ferreira, a entrada de Nilvan à União Brasil. Nenhuma. Tem nenhuma dificuldade, aliás, nem com ele, nem com ninguém. Graças a Deus vocês me conhecem. Mas é necessário que a gente tenha instância partidária para saber discutir todas as posições partidárias. Ninguém faz um partido sozinho. Não há um isolamento. Ninguém é dono do partido. O partido é um segmento, é uma agremiação. E é preciso trabalhar. E depois, se tiver algum ruído, é necessário levar as instâncias para que haja democraticamente a saber quem é que é. E a democracia é que tem que vencer. Bom, eu não sei se tem algum problema ou não, mas está bem evidente aí que esse diálogo entre Nilvan e Efraim, acho que não chegou bem aos demais integrantes do União Brasil, viu, Fábio? É porque vai de encontro, né, os interesses, né? É verdade.
Mas também perguntamos a Damião Feliciano se é dada certa a chegada do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, ao partido. Não, é outra discussão que nós devemos fazer também a nível partidário. Não pode somente chegar de uma assim, eu vou fazer. Porque eu posso ter minha opinião, achar que tem outros candidatos e chamá-lo para cá. É a opinião minha, isolada, é a opinião de Efraim, do senador Efraim, isolada. Depois nós vamos sentar para discutir. Nada disso é certo sem passar pela existência partidária. Ou seja, doutor Damião tá dizendo, Efraim, calma, meu filho, você não manda sozinho no partido, não. O partido nasceu, não. Nasceu, não, eu sou deputado federal, rapaz. Você não é dono, não. Você não é dono, não. Né? Porque quem levou uma rasteira no União Brasil foi Julian Leme, né? Não tem mais mandato. Não é isso? Julian Leme não era o todo poderoso do União Brasil, naquela junção Democratas e PSL? Julian perdeu um mandato, não tem mais de coração para coração. Tem mandato, meu amigo. Aí a coisa muda de figura. Muda de figura. E a gente sabe que hoje... Olha, e por falar em Julian Leme, disseram que ele estava presente a esse evento aí. Eu não vi não, sabe? Não viu não? Não vi não. Eu sei que quem estava presente era o nosso querido Arroz, que mandou uma mensagem para mim aqui, dizendo que tá bacana demais. O governador João Azevedo entregou à população paraibana uma grande obra. Nosso querido Arroz, que está sempre na escuta do programa. Gente, são 12 horas, aliás, 13h50. A gente não teve sextou no início do programa, mas a gente vai ter um sextou especial no final do programa. Mas eu queria fazer algumas perguntas a vocês sobre os anúncios recentes do governador João Azevedo. Anunciou concurso para a Cagepa, 73 vagas, segundo o governador João Azevedo. Anunciou a construção da ponte ligando Cabedelo a Lucena através do Renascer com Forte Velho, saindo ali na Igreja da Guia. O governador João Azevedo, como disse Petrônio, tá com a gota serena. Tá virado no na tetel. Cilibrina. Pepa, vamos tá pensar. Com toda a Cilibrina, João. Vamos pensar aqui, só para João Pessoa, Fábio Augusto. Só para João Pessoa. Vamos pensar, grande João Pessoa. O governo tá aí fazendo, para iniciar, o Arco Metropolitano. Vamos falar de grandes obras. O Arco Metropolitano. Está fazendo um viaduto aqui em frente à Prefeitura de João Pessoa. O viaduto ali no bairro das Indústrias, que é um gargalo enorme. Horrível ali. Horrível. Aí vem essa ponte... As 3 ruas Cabedelo aqui, Lucena. com a Prefeitura. 3 ruas com a Prefeitura. Centro de Convenções. Centro de Convenções. De Campina Grande. Não, tô falando de João Pessoa. Aí tem HU, o FPB. O Polo Turístico Cabo Branco com a Avenida Boulevard. É uma realidade. Meu irmão... A avenida também que vai sair da universidade lá para o Altiplano, que é a Avenida Governador Maranhão. Que é as 3 ruas, né? Que são as 3 ruas. Não são as 3 ruas. É uma outra via que está sendo construída também. Tem outra, Petrônio. Tem outra. HU, Altiplano Cabo Branco. Altiplano Cabo Branco. Direto. HU, ali nas imediações do HU, vai sair lá no Altiplano Cabo Branco. E sem falar que ele ainda entregou, acho que foi na primeira gestão dele, essa ponte aqui, que era uma ponte tão esperada, Mangabeira Valentina. Outro acesso por dentro aqui. Tem também uma outra obra que vai sair Mangabeira na PB 008. Rapaz, e aí, hein? Eu soube hoje, eu não vi, por isso que eu não... Mas eu soube, e não tem problema nenhum a gente falar, que tem uma pesquisa interna feita pelo Instituto Opinião que coloca, Petrônio, João Azevedo só em João Pessoa entre bom e ótimo com 42%, mais 30 e alguma coisa de regular, e péssimo e ruim algo em torno de 17%. E reza a lenda, quando você tem bom e ótimo superando os 40%, esse regular tende a migrar para... Ou seja, não é difícil a gente imaginar que se as eleições fossem hoje, João Pessoa teria dado uma vitória a João Azevedo. Concordam comigo? Concordo. Com o atual momento? Concordam comigo, Pedro? Sim, João. Fábio, é por isso que eu acho que um mandato só de 4 anos para qualquer gestor executivo é pouco. Não dá para ele planejar, não dá para ele licitar, não dá para ele fazer o que está planejado. Não é? É a questão de Cícero, por exemplo. O prefeito de João Pessoa vem fazendo uma gestão que muitos consideram
regular ou ruim. Outros acham que Cícero faz uma boa gestão. Mas Cícero é o João de 4 anos atrás, entendeu? Por isso eu acho que a importância de ter mais 4 anos, não é só para Cícero, é para qualquer gestor. É por isso que o Instituto da Reeleição, ele consagra o político. Por isso, para Ricardo Coutinho, que foi um baita gestor, né? Fez muitas obras por todo o estado, nos 4 primeiros anos de Ricardo, era... O Ricardo quase perde para Cássio, né? Exato. Você lembra disso? Aí no segundo... Perdeu no primeiro turno. Perdeu no primeiro turno, não perde a eleição, mas perdeu no primeiro turno. Aí fez o que tinha que fazer no segundo mandato e conseguiu eleger João no primeiro turno. João caminha para isso. Eu tenho dito que João caminha para isso pelo volume de obras que estão sendo executadas, que vão ser executadas. Pepa, tu já pensou Campina Grande, Fábio, com aquele arco metropolitano de Campina Grande, o Centro de Convenções de Campina Grande, né? Aí, se a gente for para outras cidades, aí... Parque de Bodocongó. Hospital de Trauma do Sertão. Hospital de Trauma do Sertão. Meu amigo, Hospital de Clínicas lá em vocês sabem Campina Grande. Que pela minha outra atividade profissional eu viajo muito. Cara, essa tal de travessias urbanas nas cidades do interior, não é à toa que o governador ganhou de lapada no interior, porque transforma as cidades. O interior que deu a vitória. A vitória é João. Né? Ou seja, João caminha para, de fato, concluir o seu governo com a bola altíssima. Fábio Augusto, a palavra final é que fica, são 13h55, mas a gente vai encerrar o programa hoje com um sextou especial. Parabéns, minha querida João Pessoa. Vida longa, essa cidade maravilhosa, a cidade de todos os paraibanos. Pepa Torres, a palavra final é que fica... Lugar de torcedor do Botafogo, se bem que teremos um programa segunda, mas será no estádio Almeidão. Mesmo com os xambox deixados lá por Fábio Augusto, né? No jogo de ontem da imprensa contra vereadores e secretários. Lugar de torcedor do Botafogo é no Almeidão segunda-feira. Tenho certeza que o Almeidão vai estar lotado, porque é o jogo da classificação do Botafogo. Se o Botafogo vence, estará matematicamente classificado, né? Dá uma secadinha nos adversários nesse final de semana. E domingo à noite tem o Malvadão. Um abraço, bom final de semana e até segunda. Coxa, a palavra final é que fica. Hoje tem ou hoje não tem, DJ Coxa? Hoje é folga? Vai folgar, Coxinha? Não entrou não. Gente, não desliga o seu rádio. Vem muita música boa aqui na Pop com Rafael Bambam. A gente tem um sextou de encerramento hoje. Mais informações, mais jornalismo, 18 horas com Aron Cid, o Wallace Bezerra e a equipe com Hora H. Às 19 horas tem o Esporte na Pop com a equipe de esporte da Rádio Pop FM. Amanhã tem 5 ou não? É só 6. Amanhã, 6 da matina, o trio Parada Dura, Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha, comando Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até segunda, se Deus quiser. Tem sextou especial no encerramento de hoje, DJ Coxa!